Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Qual dentre vós aquele que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixará as outras 99 no deserto para ir procurar a que se perdeu até achá-la? E que, encontrando-a, não a carregará nos ombros, cheio de alegria? Lucas 15, 4 a 5. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais. Não retenhas recursos externos de que não careças. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para combater o apego aos bens materiais. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse instante, nos colocarmos diante de Ti para agradecer pela noite que descansou o nosso corpo físico, para agradecer, Jesus, por mais uma oportunidade que nos concede de aqui nos encontrarmos para melhorarmos. Ajude-nos, Senhor, a combater em nós o apego aos bens materiais. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. É o dia em que somos convidados a buscar, desde agora cedo, um ambiente íntimo, ter o hábito da leitura do Evangelho, o hábito da prece, para que a gente possa sempre estar em sintonia com Jesus, com os nossos anjos protetores. O tratamento espiritual inicia às 8 horas da noite. Nós pedimos aos amigos que chegue um pouquinho mais cedo, porque 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita é fechado. E aqueles que entram na plataforma Zoom, que também cheguem um pouquinho antes para participar da alegria cristã, para harmonizar. Não deixe para chegar em cima da hora, porque também provoca desarmonia, desatenção daqueles que estão presentes, do palestrante, porque tem que parar para poder aceitar a entrada da pessoa. Então é importante chegar um pouco mais cedo, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Primeiramente, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas, capítulo 12, versículo 1. Fariseus. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo,
pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 54. Meus amigos, Jesus então pede a cada um de nós para termos cautela diante dos orgulhosos, dos presunçosos, daqueles que se acham e têm discursos lindos, maravilhosos, que levam às lágrimas, mas não vivem, são hipócritas. São aqueles que fazem discursos lindos, mas que em casa humilha a esposa, agride os filhos, ou agride o esposo, ou a empregada não tem direito a beber a água deles, quando vai alimentar, almoçar, por exemplo, vai comer depois de todos, se sobrar. Então, temos que ter muita cautela, porque são pessoas convincentes e elas são dogmáticas, são exclusivistas, se acham mais importantes, se acham uma raça pura e que exclui os outros. Então, os doutores de Jerusalém, da época do Cristo, não morreram. Ainda continuam vivos entre nós. Então, nós temos que ter muita cautela e temos que tomar cuidado para ver se a gente também não está sendo um fariseu. Porque não adianta a gente querer apontar o nosso dedinho para o outro, achando que só o outro tem comportamento fariseu e a gente esquece de se autoavaliar também. Então, às vezes, podemos ser fariseus nas nossas condutas,
na exclusão que a gente faz das pessoas, que a gente faz um ato de caridade, quer ser elogiado, quer ser vangloriado, quer que o pessoal bata o sininho para mostrar que a gente está fazendo caridade. Então a gente tem que ver muito isso também, porque é muito fácil a gente apontar o outro, o defeito do outro. Nós temos muita dificuldade de ver os nossos defeitos. Então, temos que entender todo esse processo do Evangelho de Jesus. E o Evangelho do Cristo, ele vem para tirar isso da gente, para tirar o orgulho, para tirar o ódio, a raiva. Às vezes a gente está indo para a igreja, está indo para a casa espírita, aí tem mais gente indo também, tem uns que estão a pé, outros de carro, aí por a gente estar de carro, sendo um período da seca, passa em alta velocidade, fazendo poeira, aí chega lá, vai comungar, vai tomar o passe, vai acudir o outro, mas e sujamos o outro de poeira, ou na época da chuva passa na poça d'água e joga água no outro, ou a gente gosta de fazer barulho, esquece que às vezes nós temos vizinhos que estão acamados, que estão adoentados, e aí a gente esbanja no barulho, causando transtorno às pessoas. Então isso é ser hipócrita. Isso é falar, simplesmente falar, mas não viver o evangelho. Nesse caso, estamos sendo sepulcros caiados, apodrecidos, que não tem mais sentido de nada. Então, tudo isso nós temos que avaliar na nossa conduta. Se a gente trata bem aquele que está bem vestido, ou porque a pessoa tem um cargo, a gente vai estender um tapete vermelho, mas se chega uma pessoa simples, uma pessoa só de chinelinho no pé, ou uma pessoa com cheiro de subaqueira e assim por diante, a gente exclui, não atende bem. Então, tudo isso revela em nós a nossa hipocrisia, né? Cai por terra todo o discurso sobre Jesus. Então, meus amigos, cada dia que passa, o Lucas, o Emmanuel vai trazendo para nós esse alento, vai trazendo para nós esclarecimentos e ensinando a nós que é preciso fazermos a reforma íntima. Então, temos que fazer a reforma íntima. Às vezes, por ser uma criança de uma pessoa mais abastada, mais rica, a gente pega no colo, mas se é uma criança de uma pessoa mais pobre, a gente não pega no colo, né? Então, tudo isso mostra a nossa hipocrisia. Muito bem, meus amigos, vamos nesse momento fazer prece, buscar nos sintonizar com Jesus e que os ensinos desta manhã possam trazer para nós muito alento. E se a gente está dentro do grupo dos hipócritas, que a gente possa reavaliar a nossa conduta e buscar, de fato, a vivência do Evangelho do Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse instante, rogar por todos os governantes, principalmente aqueles que buscam a guerra, que buscam destruir pessoas, matar crianças, mulheres, jovens, idosos, os adultos. Que esses irmãos, Jesus, possam repensar seus projetos, suas propostas, seus propósitos, e que busquem
no amor, na bondade, na fraternidade, como ponto de referência. Rogamos também, Jesus, pelo nosso país, para que toda essa desarmonia, essa busca incansável pelo poder, por achar que está com a verdade, que são atitudes excludentes, e possamos, Jesus, também buscar cada vez mais trabalhar em nossa pátria, para que ela de fato seja a pátria do Evangelho, o celeiro da humanidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.